na Praça de Paris. Só faltou a torre e o croissant. Matheus Decora hoje veio para um lugar um pouquinho mais relax, um pouquinho mais relaxado, para tratar de um assunto de criação. Hoje nós vamos falar de processo criativo, como que isso se dá, como isso acontece, e eu acho que vocês devem imaginar que o processo de criação é mais ou menos assim. Segue aí. Calma, calma, calma. Vocês acham que um processo criativo é desse jeito que a gente acabou de ver, né? Mas não é bem assim, não. Nós temos um conjunto de técnicas, né? Desde o atendimento com o cliente até entender e conseguir projetar. Hoje o assunto vai ser um pouquinho mais técnico, mas de uma forma mais humorada a gente vai aprender como esse processo acontece. A primeira coisa que acontece é o contato com o nosso cliente ou personagem. Então, é chamado de briefing. O que é briefing, Matheus? Isso é as necessidades, as características, é conhecer o cliente. Então, é saber o que ele precisa. Eu preciso de uma reforma de um closet, de uma sala, de uma varanda. Qual que é o ambiente que ele quer? O que ele precisa? Então, depois que a gente conhece nosso cliente, a gente parte para o programa de necessidade. E aí, o que é o programa de necessidade? É o que ele realmente vai precisar dentro daquele ambiente. A partir daí, a gente vai entender quais são os gostos dos clientes. E a gente pede, por exemplo, as imagens de referência do que ele imagina para o ambiente dele, né? Cores, estilos. Então, pega uma imagem da internet. O que você imagina na sua sala, na sua suíte? E aí a gente vai conseguir entender, coisa que a gente viu lá no programa passado, qual é o estilo do cliente, qual é a paleta de cor que ele gosta. E aí a gente vai conseguir já tramar e tecer esse caminho de acordo com a necessidade dele. Depois, a segunda etapa é conhecer qual que é o ambiente. Então a gente vai fazer uma visita técnica, que a gente chama. Como esse ambiente é? Como é a iluminação dele? Como que é o espaço dele? Como são as aberturas desse ambiente? Então aí a gente conhece fisicamente, vamos com o cliente no local, para saber como que é esse ambiente, certo? Logo em seguida, a gente vai pro escritório, aí sim, e projetar, fazer o projeto de layout. Mas, Matheus, o projeto de layout tá muito técnico isso. O que é isso? É a planta baixa, que todos vocês conhecem, com a disposição do mobiliário. Então, onde vai ser, se for uma sala, onde vai ficar o sofá, a televisão, a mesinha, o tapete. E aí a gente começa a discutir como que vai ser a circulação e a movimentação dentro desse ambiente. É importante aqui a gente frisar a ergonomia do ambiente. O que é ergonomia? É como a pessoa, o corpo humano, se comporta dentro do espaço. Então, as circulações mínimas têm que ser mantidas, né? Pra gente não sair batendo nos móveis e ter aquela coisa chata de um ambiente mais apertado. Só por último, o que vocês acham que vão estranhar agora é o que vem a estética, é o que deixa o ambiente bonito. Então, qual que vai ser a cor do meu sofá? Qual que vai ser o revestimento da minha parede? Qual que vai ser o meu tapete, a minha tela? Após eu discutir isso tudo, após eu entender realmente o que o cliente precisa, o que ele tem que ter dentro desse ambiente, como é a vivência dele, é que nós vamos colocar a cor
textura e aonde a gente vai deixar bonito. Então, quando vocês veem um projeto, nossa, lindo, colocou um revestimento assim e tal, moderno, foi a última coisa a ser percebida ou ser escolhida dentro de todo esse processo. Então, o processo criativo, ele é mais ou menos dessa forma. Tem uma variação de projeto de um para outro, mas é mais ou menos desse jeito que a gente vai seguir, certo? Encontro agora vocês aí no estúdio. Oi, Matheus, você tá aí? Cheguei! Quase que não dá tempo, hein? Quase que não dá, acabei de sair. Hoje nós vamos dizer sobre processo criativo. Então, Raquel, eu trouxe um convidado especial, o arquiteto Rafael Perim, e a gente vai comentar com ele agora sobre como é esse processo. Oi, Rafael. Não derruba o estúdio, hein? Olá, Matheus. Tudo jóia? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço vocês terem me chamado. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo criativo. E aí, como a gente passou ali na matéria, o processo criativo, na verdade, não é como as pessoas acham que simplesmente vem uma inspiração, né? A gente tem uma série de técnicas aí projetuais para a gente fazer esse processo do projeto. E aí a gente queria saber um pouquinho como que é o seu processo criativo, como que ele se dá? Matheus, o processo criativo, para mim, inicia na primeira conversa com o cliente. No momento que eu estou falando com ele, a gente começa a perceber as necessidades dele. Isso tudo já vai criando parâmetros para nós de aonde nós queremos chegar. Aonde esse cliente, aliás, quer que a gente chegue. E é inevitável que você comece a pensar em soluções, em qual o resultado que esse cliente vai querer até o final. E é nesse momento que ele se inicia o processo criativo. Isso vem assim de imagens que, no meu caso, um arquiteto vai guardando durante uma vida inteira profissional. Uma imagem de uma viagem, uma imagem... Muitas vezes uma imagem que não tem nada a ver com a arquitetura, mas tem alguns traços. E essa imagem vai se associando com as vontades do cliente. E é nesse momento que se iniciou o processo criativo. Certo. Arquiteto, ele tem um pouquinho de psicologia, com um pouquinho de artista, né, o ofício da arquitetura, porque a gente, né, tem que, de certa forma, entender um pouquinho da vivência mesmo de vários personagens, vamos dizer assim, para a gente conseguir exatamente executar um bom projeto funcional de acordo com ele. Sim, principalmente porque a gente lida com o sonho. Naquele momento, o cliente está trazendo para nós o sonho, muitas vezes o sonho da vida dele. Sim. Então você tem que conseguir captar isso, conseguir entender qual o desejo dele. Talvez ele não vai conseguir lhe explicar em palavras, mas o arquiteto tem que ter esse feeling no olhar do cliente, na maneira como ele se expressa, o que ele está querendo. E entender tudo isso, entender desde da dinâmica familiar, da história desse cliente. Tudo isso vai se juntando para a gente poder entender o cliente, ser um psicólogo do cliente e transformar isso em algo concreto. Muito legal. Dentro de todas essas etapas que a gente vai passando, né, porque na verdade é um processo mesmo que a gente vai lidando com o cliente, qual que você acha que é assim, a mais importante? É o primeiro contato? É na apresentação? Matheus, eu acho que a primeira apresentação é onde a gente realmente vai ter o primeiro feedback de força do cliente. Assim. Certo. Na apresentação, ele muitas vezes ele não consegue te expressar tudo o que ele quer. Ele não consegue expressar todos os desejos dele. Mas quando ele vê uma planta, como você falou, uma planta humanizada, que ele consegue se enxergar dentro do projeto dele, seja comercial, seja residencial, qual projeto que for, é aí que você tem o primeiro feedback realmente do cliente. Talvez aquilo que ele achava que fosse uma vontade dele, para de ser nesse momento. O foco inicial dele não é mais... Deixa de ser aquele tão Sim.
um foco uma necessidade tão grande dele. Sim. E às vezes, exatamente nesse momento, nesse primeiro momento com o cliente, muitas vezes eles pedem algumas coisas dentro de um ambiente e que a gente já vai vendo que não vai funcionar, ou que não vai dar certo, ou então é muita coisa para um espaço limitado, né? Talvez, sei lá, a gente talvez já pode ter conhecido o ambiente físico mesmo. Como que você consegue sentar e explicar que nem tudo aquilo pode ser aquilo mesmo? Justamente nessa primeira apresentação. Eu jamais vou cortar podar as vontades de um cliente meu com palavras. Sim. Isso tem que ser trazido para o projeto, para o desenho. Ele vai perceber isso. Ele vai perceber que existiam alguns condicionantes que não é possível. Então, dessa maneira, você não corta o sonho, mas ele continua, você adapta o sonho junto com ele. Sim. É o deixar o cliente participar do projeto, deixar ele também criar. O que eu acho muito interessante, assim, é interessantíssimo. esse primeiro feedback, a importância dessa primeira apresentação. Sim. Porque não gera esse impacto da frustração de falar não pode, ou então não dá, né? E realmente mostrando ali como funciona, e aí ainda a gente tem vários porquês, né? Não consigo fazer isso porque tem isso, não consigo fazer aquilo porque tem aquilo. Ou então até justificar, consigo fazer isso por causa disso, né? Mas quem sabe isso em palavras é o profissional. Sim. O cliente, ele tem que ver o desenho, ele tem que ver que todo aquele espaço talvez não caberia naquele ambiente. Ele por si só percebe. Certo. Então, assim, nunca eu tiro dele simplesmente dizer para ele, não dá e pronto. Não, por que não dá? Ele vai perceber. E para a gente finalizar aqui, Rafael, nós, ali na matéria que a gente passou, no roteirozinho que eu montei, tem, né, as várias etapas, e a última, pelo menos assim funciona mais ou menos o meu processo criativo, é a estética. Então, depois que você faz a movimentação ali de circulação, ergonomia, né, os móveis, o que ele pediu ou não, aí por último vem a estética. É como se a gente colorisse o desenho nesse momento. Muitas vezes isso também vai andando junto. Às vezes, lá no começo, você já sabe, posso usar um revestimento assim, uma cor assim, assado. Como que é o seu? Você acha que a estética realmente vem por último? Ou ela pode ir andando junto? Matheus, eu prefiro que vá andando junto. Junto. Eu gosto de sempre ter quando eu começo a lançar um projeto, ter uma ideia do macro. Do qual o resultado final que eu vou ter. O resultado estético, o resultado funcional, até muitas vezes o resultado econômico de valores dessa obra. E isso serve como um conceito de projeto, que vai te ajudando durante toda a elaboração dele. Você não precisa ter a certeza do final, mas você tem que saber aonde você quer chegar, seja estético, com a circulação, com a funcionalidade. Sim. E aí vai se dosando. Eu vou dosando, abrindo mão de um, em detrimento ao outro. E assim, levando o projeto num equilíbrio entre forma, função, muitas vezes a questão financeira da obra. Eu particularmente gosto de ir levando junto os dois todos eles. em comum. Isso é muito interessante. Hoje a gente está com um papo um pouquinho mais técnico para falar sobre o processo criativo, mas é só para vocês entenderem como que nós, profissionais, agimos em relação a um projeto e toda essa carga de sonho que vocês chegam até a nós, né, para executar esse ambiente e ele ficar sempre de forma agradável, como a gente sempre comenta por aqui. Entendeu, Raquel? Pessoal perguntando aqui, primeiro eu vou mandar um beijo para Patrícia Perim, esse nome é familiar? Mandou aqui pra gente, olha, Matheus arrasando, um monte de coraçõezinhos, um beijo para você, obrigada pela audiência hoje aqui no nosso programa. E a Elisângela, no nosso Instagram, perguntou assim, olha,
se lavar a louça ajuda no processo criativo. Porque o Matheus estava lavando a dele lá e teve um estralo. Nem sempre, né, gente? Ou ajuda. Na verdade, eu vou reformular aqui a pergunta dela. Ela quer saber se lavar a louça ajuda, mas eu quero saber se existe para vocês, às vezes, algo que vocês façam que pode dar aquela ajuda, uma acelerada para que o pensamento dê uma clareada. Bom, é claro que há esses estalos, né, Rafael? Como você mesmo disse, a gente traz essa carga de vida, às vezes não é nem arquitetura mesmo, moda que eu amo, arte, então sempre você tem essa carga de criação, essa bagagem que a gente carrega. E essa estratégia que eu usei na matéria, de fazer um estralo e sair correndo para projetar, às vezes isso acontece, porque às vezes você tá lavando louça e aí dá aquele estralo de tipo, já sei talvez como resolver esse problema, ou né, a resolução desse projeto. Mas isso não é via de regra, né? Mas isso não é uma regra, exatamente. A gente está sempre muito assim, querendo ou não, aquele projeto que no momento está em resolução no escritório, você pode não estar pensando nele. Sim. Mas em algo talvez que não tenha nada a ver com a arquitetura, você vê uma forma e algo que te remete àquele projeto e ele já liga a um outro, a um material, que liga a uma volumetria e que quando você vê, diz, é a solução estética para o meu projeto. Acontece também de você, muitas vezes, eu faço isso, de ir correndo para tentar colocar isso em 3D e não fica bom. Mas também nesse processo de aplicar essa ideia no projeto, surge uma terceira, que muitas vezes não tem nada a ver com aquela, Sim. E que a ideia é perfeita, se encaixa perfeitamente no projeto. Sim, sim. Arquiteto nunca dorme, né? Nós nunca ficamos desligados. Então, sempre tem esses estralozinhos. Eu tenho muito isso, Raquel, quando eu vou dormir. Parece que o cérebro não Seu descansa, cérebro funciona melhor à noite. Muito mais. Eu sou totalmente noturno, mas ele, quando eu vou ali, tá ali, sabe, quase no sono, deita. Aí, mas e o projeto de... Aí vai. E foi um prazer enorme receber essas figuras por aqui. Deixa eu sentar aqui junto com eles também. Um prazer receber o Rafael aqui no nosso programa. Só você vai conseguir trazer o Rafael aqui, hein? Que coisa maravilhosa. Obrigada por trazer pra gente explicação com tanta alegria, com tanto humor. Isso é muito bacana. Obrigada, Rafael. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Fiquei extremamente feliz com o convite. Sempre que vocês quiserem, estou à disposição para vir aqui. Aí, ó, já vamos começar a trazer toda aqui. O que é? Bom, a gente vai terminando hoje o nosso programa com uma musiquinha especial. Por quê? Porque eu disse pra vocês que tinha homenagem para os homens, claro que tem. A gente termina com um somzinho assim, ó, de Macho Man. Eu não sei dançar, mas se os convidados quiserem, fiquem à vontade. Sabe dançar, não? A arte da dança, não. Hoje é dia do homem, então, mais uma vez, parabéns a todos vocês que se identificam com esse gênero. Você de casa, um beijo no seu coração.